Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Eu tenho um dinheirinho aqui no bolso. Vou comprar uns apartamentos em Ipanema, em frente à praia. Ou posso comprar toda a inteligência artificial do mundo, o que eu prefiro. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Você vai fazer o que com 4 trilhões de dólares? Não responde agora. Por que a gente está falando de 4 trilhões de dólares? Nvidia. Gente, uma empresa nova acaba de se tornar a empresa mais valiosa do mundo. E ela vale um troço que nenhuma empresa jamais valeu no mundo. Vem. Cora, eu tô aqui com um dinheirinho no bolso, sei lá, 3,8, 4 trilhões de dólares. O que dá para eu fazer com isso? Comprar Nvidia. Comprar a Nvidia toda? Para mim? Não, deve ter alguma coisa mais interessante para fazer com isso. Tem. Diga! Eu fiz várias perguntas ao ChatGPT, mas antes, vamos explicar do que a gente está falando, porque senão todo mundo vai ficar maluco, né? Então tá bom. Na sexta-feira passada, a Nvidia chegou a 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Não me peçam para explicar o que é 4 trilhões de dólares, porque quem vai explicar isso é a Cora. E ela só vai fazer isso porque ela perguntou para o ChatGPT, tá? Porque ela também não tem mais. Mas eu não tinha ideia desse valor. Essa gente não tem. Não tem. O valor de mercado é o seguinte, evidentemente, quando você vai numa bolsa de valores e você compra uma ação de uma empresa, aquela ação tem um valor X. Se você multiplica todas as ações que existem de uma empresa pelo valor unitário de cada ação, quanto que isso dá? No caso da Nvidia, dá 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares de valor de mercado é um valor ao qual jamais qualquer companhia tinha chegado na história do capitalismo. No ano passado, tanto Microsoft quanto Apple chegaram a 3 trilhões de dólares. E quando elas chegaram a 3 trilhões de dólares, nunca nenhuma empresa tinha chegado a esse valor na história do capitalismo. Em 2016, a Apple chegou a 1 trilhão de dólares. E quando a Apple chegou a 1 trilhão de dólares 9 anos atrás, de valor de mercado, nunca uma empresa tinha chegado a esse valor na história do capitalismo. Então, estavam lá a Apple e Microsoft nesse nível. E na semana passada, a Nvidia chegou a 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Na verdade, 3 trilhões e 800 bilhões. É isso, né? Estou dizendo certo? Sim, esse é o valor que fechou na sexta-feira, mas ela chegou a encostar em 4 trilhões. Chegou a encostar ela cruzou a linha dos 4 trilhões. Isso parece um pouquinho, né? 0,2%, mas é que é uma quantidade tão abissal que a gente não consegue calcular nem esse pedacinho, né? E tinha muito analista apostando que em algum momento esse ano ela vai chegar a 6 trilhões. Por que a Nvidia vale tudo isso? Por uma razão muito simples. Eu não estou dizendo que os analistas estão certos ou não, mas a avaliação deles a Nvidia essencialmente tem um monopólio das placas-mães, dos chips, dos processadores que estão no coração dos computadores que treinam algoritmos de inteligência artificial. Sempre que você usa o ChatGPT, ou você usa o Claude, ou usa o Gemini, ou usa o Lambda, o Llama, ou usa sei lá, o Grok, o Midjourney, qualquer um. Qualquer. Aquele algoritmo aquele modelo foi treinado usando computadores com essas placas que só a Nvidia fabrica, essencialmente só a Nvidia fabrica. E não é só isso, sempre que você faz uma pergunta no ChatGPT ou pede para o Midjourney fazer um desenho, você está usando parques de computadores que têm essas placas. Então,
como por enquanto a Nvidia meio que tem um monopólio desse mercado, a gente está nessa situação bizarra, mas a conversa mais divertida era aquela, né, Cora? O que dá para fazer com 4 trilhões de dólares ao invés de comprar Nvidia? Porque eu não estou afim. Você não quer comprar Nvidia? Eu não quero comprar Nvidia. Então, você sabe que esse dinheiro equivale ao PIB anual da Índia. Na verdade, é um pouco mais. Porque o PIB anual da Índia, ou seja, a soma de tudo... Que a Índia produz... país daquele tamanho, que produz tanta coisa, é 3 bilhões e 57 bilhões. Eu não tenho nem certeza se eu estou falando as coisas certas. É bilhões, né? 3,57 significa 3 bilhões e 57 bilhões. Ele é o equivalente ao PIB da Califórnia. É 35% do PIB dos Estados Unidos. Muito bem, mas isso ainda não me satisfaz, porque isso não quer dizer nada. Para mim, um PIB é uma dessas coisas. É uma abstração. Uma né? abstração como outra qualquer. Então, eu resolvi perguntar alguma coisa mais concreta. Perguntei quantas coberturas você pode comprar na Vieira Soto. Vieira Soto é a rua de frente ao mar no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. É o metro quadrado mais caro. Do Brasil. Do Rio de Janeiro, que sai do Brasil, não é? É do Brasil, é do Brasil. Então, o preço de uma cobertura média, ele está pondo... porque tem as mais baratinhas custam 15 milhões, mas assim, usando uma média de 30 milhões, ele pode comprar 700 mil coberturas na Vieira Soto. O único problema é que não tem 700 mil coberturas na Vieira Soto. Quer dizer, calculando, o ChatGPT calcula que há cerca de 144. Deve ter umas 20 coberturas na Vieira Soto, né? Não, 144 coberturas, 144. ele calculou. É que tem as de fundos também, né? É, porque ele está fazendo a estimativa média de 8 prédios por quarteirão. Por quarteirão, o que eu acho muito, hein? A Vieira Soto tem menos. Mas enfim, né? Então, é 4.860 vezes a Vieira Soto inteira. Tá com um monte de coberturas. Bom, aí eu perguntei, ainda não estou contente com isso, perguntei quantos apartamentos você compra no Billionaires Row, em Nova York. Ah, tá bom. São os apartamentos mais caros do mundo, aquela coisa estratosférica, aqueles prédios horrorosos de altos, né? A média deles é um pouquinho mais cara do que a Vieira Soto. 76 milhões de dólares como preço médio. Dá para comprar 169.378. 170 mil apartamentos. Dá para comprar 49.389 coberturas, penthouses, no Billionaires Row. Quer dizer... Você tinha falado quantos gatos dava para comprar? Sim, eu primeiro perguntei também quantos iates do Jeff Bezos eu posso comprar. Os iates do... não, importante. O iate do Jeff Bezos, que se chama Koru, e aliás a gente leu tudo sobre esse iate nos últimos tempos, né? Por causa do... Esse até que era uma conta mais simples, mas está tão fora da minha alçada que eu me julguei incapaz de fazer. Porque o iate do Jeff Bezos custa 500 milhões de dólares. Meio bilhão de dólares. Foi o iate mais caro até mais aqui. Feito. Uhum. Então, ele me diz que você pode comprar 7.600. Só? Achei pouco, né? É claro que você tem os custos de manutenção. Então é melhor comprar só metade, né? Talvez não seja bom comprar 7.600. Isso é mais do que a marinha de alguns países do Caribe. E, aliás, mais do que provavelmente marinhas de muitos países. Inclusive a do Suíça, Brasil. por exemplo. Olha aqui. Mas eu perguntei mais coisas. Quantos hambúrgueres do McDonald's você pode comprar? 690 bilhões de Big Macs. Isso significa... Eu acho que isso mata. Você mata todo mundo. Mas isso, teoricamente, alimentaria o planeta inteiro com um Big Mac por dia durante 236
dias seguidos, quase um ano. Minha amiga Rita Lobo ia ficar zangadíssima se a gente usasse o termo alimentar e Big Mac na mesma frase. Tá bem, você pode envenenar Isso. as pessoas. Você pode dar um Big Mac por dia durante 236 dias seguidos para cada ser humano sobre a face do planeta. Vai no Maracanã e você já vai ver que é muita gente que tem. Vai no Carnaval e vê o Bloco da Preta, quanta gente que tinha, né? Você pode comprar 126 milhões de elefantes. Ah, é útil. Tem à venda? Não tem 126 milhões de habitantes. Só existem cerca de 400 mil elefantes africanos vivos. Mas... Cora, você não está me dando opções. Não, mas tudo sobra troco. Mas eu vou te explicar a coisa do elefante. É que um elefante num programa de preservação, aquele que você apadrinha o elefante, etc., um elefante vale $30 mil num programa desse. Entendi. Graduação em Harvard. Ah, eu posso me formar em Harvard? Você pode se formar em Harvard. Quantas vezes eu posso me formar em Harvard? 11,100 milhões de diplomas de Harvard. Eu acho que Harvard não oferece cursos o suficiente para me formar em cada um deles. Dá para formar todo o Brasil, eu acho, né? Olha, sabonete Febo. Sabonete Febo. Eu amo sabonete Febo. Uma barra custa R$4. Você pode comprar 5 trilhões de sabonetes Febo. Acho que a Febo nunca, jamais, em tempo algum, produziu isso tudo. Você lava a barra da humanidade por um século com isso. E a barra da humanidade está suja, hein? A barra da humanidade está suja. Gatos. Gatos. Você pode, vamos calcular, o ChatGPT está calculando, que a gente gasta $200 por gato quando a gente adota. Isso em termos de veterinário, de vacinas, de castração. Não é um cálculo absurdo, eu diria até que é bastante modesto. Né? Mas você pode adotar 19 bilhões de gatos. Algo me diz que não tem tanto gato assim, né? Você pode povoar 3 planetas inteiros de gatos. Só com gatos. Seriam planetas melhores, Cora. Eu ia correndo para... Olha aqui, você pode comprar 950 times da NBA. Cora. Tá de bom tamanho para você? Finalmente eu perguntei o seguinte: quantos deputados federais você pode comprar? Aí ele respondeu? Você respondeu, sim, senhor. Ele respondeu o seguinte: ele deu o custo médio de gastos por campanha, o número real de deputados antes desse aumento safado. 513 deputados. Desgraçado. Bom, não vou dizer o que eu acho disso, porque senão eu vou perder o bom humor. Mas, enfim, você financia 16.300 legislaturas completas. Legislaturas completas são 4 anos, né? De 513 deputados. Tanto faz, bolsonaristas, lulistas ou independentes para todo o sempre. A gente pode escolher a opção independente para todo sempre? Pode. Clara, a questão fundamental que eu acho que a gente tem que se perguntar é a seguinte: vale? Não. Sabe, eu acho, vou te dizer o que eu acho. Eu acho que quando a gente entra nisso, a gente está entrando numa ficção. Eu tenho dúvidas. Saiu semana passada um podcast maravilhoso do Financial Times. E me permita a californiana existe de chamar de Financial Times e não de Financial Times. Mas saiu um podcast de um cara que eu considero um dos maiores jornalistas do mundo, que é o Martin Wolf.
E o Wolf está fazendo uma série de podcasts que são conversas dele com Paul Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia, foi durante muito tempo colunista do New York Times. E cada podcast, cada episódio do podcast é dedicado a um assunto. Da semana passada, eles estavam conversando sobre inteligência artificial. E num determinado momento, eles têm uma conversa que eu acho que vai no coração dessa questão, que é o seguinte: qual é a natureza econômica do negócio da inteligência artificial? E o ponto é o seguinte: quando o DeepSeek saiu, aquele modelo chinês, a impressão que todo mundo teve foi: opa, olha que interessante, eles estão treinando um modelo de inteligência artificial com uma fração do custo. Foi quando a ação da NVIDIA caiu. Foi quando a ação da NVIDIA caiu. Na semana passada estava para sair o R2, a segunda versão do DeepSeek. Não saiu. Não saiu por quê? Porque os chineses não conseguiram trazer chips da NVIDIA o suficiente para treinar. Porque o Trump proibiu. Sim, e já tinha proibido antes. Mas o ponto fundamental ali você precisa desses chips. A impressão que eles tinham é que dava para fazer com muito menos dinheiro. E aparentemente a DeepSeek não está conseguindo fazer com muito menos dinheiro. Então, o ponto aqui é o seguinte: que tipo de economia é que está por trás desse negócio? A gente tem um disparo da desigualdade do mundo. Se você pegar os 15 homens mais ricos do mundo, 15 homens e mulheres mais ricos do mundo, só um nome na lista não está no negócio de alta tecnologia, não está no Vale do Silício. Mas é fornecedor de bolsas Vuitton, champanhe. Não é o Warren Buffett, é um investidor. Que é de fato um dos 5 homens mais ricos do mundo. Eu achei que era aquele Arnaud do... Não. É o Warren Buffett. É um investidor que tem um talento muito particular, muito único, porque o tipo de coisa que ele faz investindo, ninguém mais faz. Tem muitos grandes investidores, tem muitos investidores talentosos, ninguém como o Buffett. Mas, tipo, se descola o Buffett, todo mundo está hoje, todo mundo é garotão, é tech bro, né? São os bilionários do Vale do Silício. E aí o que acontece? Você tem essas empresas riquíssimas, e essas empresas riquíssimas estão com uma questão que olha, a gente precisa desenvolver inteligência artificial. E aparentemente a inteligência artificial é um negócio um pouco diferente dos outros negócios da internet. Em que ele é um pouco diferente dos outros negócios da internet? Empresas como a Amazon, por que todo mundo usa a Amazon? Todo mundo usa a Amazon porque todo mundo usa a Amazon. Por que todo mundo usa o Facebook ou o Instagram? Por que todo mundo usa o Twitter? Porque todo mundo usa o Twitter. Sim. Porque todo mundo... Isso aqui é uma economia de rede. Em essência, por que o Google é o melhor buscador? Porque a maior parte das pessoas usa o Google. Quanto mais você usa uma rede social, quanto mais gente tem uma rede social, mais útil ela é. Porque ela tem muita gente. Faz sentido. Quanto mais gente usa um sistema de busca, melhor o algoritmo é. Por quê? Porque tem mais buscas sendo feitas, mais pessoas escolhendo qual é o melhor resultado de busca. Então, a tecnologia não é o diferencial. É o número de pessoas que estão naquela rede. E isso começa a te dar um ganho de escala imenso, no sentido de que você fez o sistema, se você está no mesmo grupo de servidores, você atende a 1.000 pessoas ou a 100 mil pessoas. Claro que você precisa ir incrementando o número de servidores, mas no fim das contas, o resultado você precisa incrementar num ritmo muito lento. Então você tem uma coisa que vai crescendo em valor,
sem que você tenha que gastar muito mais dinheiro. Essa é a natureza da economia da internet. A economia da inteligência artificial parece que não segue essa natureza. Parece que a inteligência artificial volta para a velha indústria. No seguinte sentido, você precisa de mais servidor mesmo. Você precisa de mais computador fazendo conta. Você precisa de Quer mais dizer, quanto mais gente usa, mais você precisa investir. Mais você precisa investir. E aí você tem um limitador importante que é o seguinte: esse é um jogo no qual você só entra se você já tiver um caixa gigante. Sim. Você tem que ter muito dinheiro em caixa. E por um acaso, esses caras que acumularam essas fortunas nos outros negócios da internet, aparentemente esses caras são as pessoas no mundo que tem grana para investir nisso. Não tem muito mais gente no mundo que tem grana para jogar esse jogo. Esse é um jogo muito caro que vale... a qualidade do resultado que você produz está diretamente ligada à quantidade de servidores que você tem, e são servidores caros por causa desses chips da NVIDIA. Pois é, mas a gente voltando a essa pergunta, vale ou não? Todo valor é uma coisa subjetiva, né? Um diamante não sai da terra com aquele preço, com etiqueta de preço. Certo. A gente convencionou que porque diamantes são relativamente Certo, raros, certo. ou eram um diamante sem jaça, etc., que ele tem um determinado valor. Mas isso é... Saiu um estudo na Harvard Business Review em fevereiro, um estudo feito por uma equipe de Wharton, que é uma das grandes escolas de negócios americana, feito dentro da Procter & Gamble, que é uma das maiores multinacionais dos Estados Unidos. E eles fizeram o seguinte: eles dividiram várias equipes, eles chegaram lá na Procter & Gamble, evidentemente com a equipe de direção da Procter & Gamble dentro desse negócio, e eles propuseram o seguinte estudo: olha, a gente quer entender qual é o impacto de um chat GPT da vida dentro de uma companhia como essa, que é uma companhia tradicional, que vende produtos físicos e tudo mais. Então, a proposta dessa equipe de Wharton para a direção da Procter & Gamble é o seguinte: seleciona um conjunto aí de problemas que vocês têm para resolver, que vocês vão resolver nos próximos meses. Então eles, tem uma ação de marketing aqui que vai ser lançada para lançar um produto novo não sei que país, um problema, uma instalação, uma decisão de que sistema que precisa ser, qual é o sistema que a gente vai instalar para resolver tal problema, a gente precisa escolher qual software. Você pega vários problemas que empresas têm, fez uma lista ali de problemas e dividiu vários conjuntos de pessoas, funcionários da Procter & Gamble, cuja missão era resolver num prazo X aqueles problemas ali. E qual era a natureza desses conjuntos? Uma pessoa, todos funcionários competentes e talentosos e bem preparados, tá? Uma pessoa muito talentosa, competente, que conhece a empresa, que sabe fazer o trabalho dela sozinha. Um grupo de pessoas em equipe multidisciplinar que iam resolver o problema de forma tradicional. Uma pessoa inteligente, bem preparada, que conhece o trabalho, que conhece a empresa, treinada para usar ChatGPT. Trabalhando com ChatGPT. Um grupo multidisciplinar, blá, 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 treinado para usar ChatGPT. Então você tinha alguns conjuntos de 4 times assim. Uma pessoa sem IA, um grupo sem IA, uma pessoa com IA, um grupo com IA. Aí, depois do prazo passado para resolver o problema, chegaram lá para a diretoria, me diz quem avalia, e a diretoria não sabia o que era a solução dada por indivíduo, por gente com IA, com gente sem IA, não sabia o que era, eles só precisavam avaliar a qualidade do resultado apresentado
após aquele mesmo período que todo mundo teve. Uma pessoa sem IA, a qualidade do resultado do trabalho é essa aqui. Um grupo sem IA, a qualidade do trabalho é tipo bem maior. O grupo com IA, muito melhor. Uma pessoa com IA, um tico abaixo de um grupo com IA. Só um tico? Só um tico. Muito melhor do que um grupo sem IA. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso é uma coisa muito simples. A gente já pode falar que se a empresa sabe usar inteligência artificial para resolver os problemas que tem, não importa que empresa, inteligência artificial faz com que você resolva melhor em menos tempo. Isso quer dizer também que você precisa de menos gente para você resolver os problemas, porque uma pessoa com IA resolve quase tão bem quanto um grupo com IA. Então, se você só tem os seus melhores funcionários e torna eles muito competentes para usar inteligência artificial, cora. Pois é. Então, o ponto que eu estou fazendo aqui eu não acho que a gente está falando de um diamante que é um símbolo de status, uma coisa bonita para você botar no dedo. Eu acho que a gente está falando de uma coisa que literalmente faz com que empresas, em vez de ter 4 funcionários, passem a ter 1. Pois é, mas é um valor que não existe em termos reais. É um valor que eu acho que existe em termos reais, no Não, sentido ele de que pode gerar... se a Procter & Gamble lança um determinado produto com sucesso e aquele produto vende muito, aquilo é dinheiro. A gente está falando de produtividade, de construir valor. E se você está gastando menos dinheiro... Eu tenho um aspecto muito cruel nesse cálculo todo aqui, que é o seguinte: a gente está falando de menos emprego para gente com nível universitário. Isso posto, a questão que eu acho que dá uma volta na cabeça de todo mundo é o seguinte: essa tecnologia é um pouco como eletricidade, no sentido de que concretamente, se você usa essa tecnologia, você é mais eficiente. Entendeu? Uma coisa é você trabalhar com eletricidade, outra coisa é você trabalhar sem eletricidade. Uma coisa é você produz mais com eletricidade, sim, você constrói mais com eletricidade, você pode trabalhar mais horas por dia com eletricidade, você pode trabalhar mais rápido com eletricidade por causa do tipo de máquina que liga em eletricidade. Inteligência artificial, essencialmente, você trabalha mais rápido, você trabalha com menos gente, você trabalha por mais horas, produzindo muito mais do que você trabalharia naquela mesma quantidade de horas sem IA. Então, nesse sentido, IA quer dizer literalmente dinheiro a mais nas empresas. E se IA quer dizer dinheiro literalmente nas empresas, esses troços têm um valor imenso. Quem é dono dessa tecnologia e vende, vai fazer uma quantidade de dinheiro abissal. Só que, por outro lado, não dá para garantir isso, mas o que o DeepSeek pareceu dizer, que era, olha, dá para treinar com muito menos dinheiro, não era verdade. E se não era verdade, isso quer dizer que a NVIDIA é a empresa da qual o mundo depende para produzir essa tecnologia formidável, que vai fazer com que as empresas fiquem muito mais eficientes, que vai fazer com que as empresas consigam fazer muito mais dinheiro, vai fazer com que as empresas economizem uma quantidade abissal de dinheiro contratando pessoas, vai fazer com que uma quantidade muito grande de pessoas fiquem desempregadas, e vai aumentar a desigualdade de riqueza. Mas no mundo. Eu continuo achando que é um valor subjetivo. É. Porque eu acho que depois que você sai de uma escala humana, porque nós estamos aqui, a gente não tem ideia do que isso significa. Não. É um erro a gente achar que o Sam Altman sabe, não precisa nem ser o Sam Altman, que talvez a única pessoa no mundo que saiba seja o Warren Buffett. Quer dizer, você sabe o que significa isso, um cara feito Warren Buffett talvez saiba. Mas eu acho que todos esses valores, e aí eu te digo, eu acho que, na verdade, todas essas empresas super valiosas, elas estão sendo subjetivamente avaliadas. Porque na indústria antiga você tinha uma coisa física, calculável. Digamos, você tinha uma indústria de pneus. Um pneu custava, sei lá quantos reais, não sei quanto custa um pneu, mas custava X.
aquela fábrica produzia X pneus por ano, você tinha uma base concreta de valor ali. Uhum. Porque o próprio dinheiro é uma abstração, se você pensar bem. Claro. É porque a gente decidiu Claro, o quanto vale o dinheiro. Nesse Mas sentido, se você está dizendo que o próprio dinheiro é uma abstração, e claro que é uma convenção de valor. é uma questão filosófica, Não, basicamente. no o fundo. dinheiro é uma abstração, mas é uma abstração que a gente criou do ponto de vista prático, que é o seguinte: eu preciso comprar alface toda semana, eu preciso comprar carne toda semana, eu preciso comprar feijão toda semana. Eu poderia chegar para o produtor de feijão e falar: você quer que eu escreva um artigo para você? Entendeu? É uma coluna por 1 quilo de feijão. E o cara ia falar: mas eu não leio. Então, o dinheiro é a ferramenta que a gente usou para que numa sociedade com uma economia complexa, em que pessoas como nós não queremos passar fome. Mas, não obstante, quando você avalia uma empresa de tecnologia num valor tão alto, porque você está pressupondo que ela vai ser... Porque aqui você não está avaliando o quanto ela gerou, você está avaliando o quanto ela será capaz de gerar. Uhum. E tudo isso é muito bonito, mas é teórico. É teórico. Sabe? Então, eu não sei explicar isso direito, porque, evidentemente, eu não sou economista, eu não tenho nenhuma formação nesse sentido, mas é uma sensação que eu tenho a nível de gente, enquanto ser humano. Uhum. Espero que você tenha apreciado essa construção. De uma elegância... Rimbaud não faria melhor. Pois é. O meu feeling em relação a essas coisas é que é excessivamente subjetivo, sabe? Que a gente está... Cara, é uma aposta. É uma aposta. Exatamente, a gente está navegando num troço, a gente está assumindo um valor que é incalculável e que não tem como calcular. Eu acho que não tem como calcular, eu acho que você tem razão, porque a gente não sabe qual é o ritmo da inovação, a gente não sabe qual é o ritmo da transformação da cultura das empresas, a gente não sabe um monte de coisa. Mas eu estou absolutamente convencido de que essa empresa tem que ser a empresa mais valiosa do mundo, sabe? Sim, porque é a empresa que está centralizando a maior revolução. Não, eu não discuto isso, mas eu discuto esses valores bizarros, sabe? Tá bom. Também não adianta muito eu discutir ou deixar de discutir, porque ela continua valendo. Eu deixei de comprar ações quando deveria ter comprado, você também. Temos livro? Temos um livro muito interessante. Primeiro, peço desculpas por esse telefone, não sei o que aconteceu, porque ele está no Não Perturbe, mas ainda assim ele nos perturbou, né? Mas eu acho que ele queria participar da conversa, eu acabo de botar ele em modo avião, para ele não nos encher o saco, literalmente. Olha aqui. Mas olha, ele tem lugar de fala, tá? Ele tem lugar de fala. Olha aqui, o livro. Membrana. Tem tudo a ver com a nossa conversa. Jorge Carrion. Eu recomendei Ou é Jorge Carrion? Ele é Jorge Carrion. Jorge Carrion. Jorge. Embora o nome dele seja Jordi, porque ele é catalão. Jorge. Não, Jordi. Jordi. É. Tá. Mas ele gosta de se chamar de Jorge. Tá. Pronto. Da editora Relicário. Está lindamente traduzido pela minha amiga Michele Stroda. Olha aqui, eu recomendei já um livro do Carrion aqui há algum tempo, chamado Livrarias. É o livro que todo mundo que gosta de ler gostaria de ter escrito. Por quê? Ele visita todas as livrarias do mundo, ele fala das livrarias com toda calma, ele mistura com texto de viagens, ele faz 1000 referências literárias e culturais. Ele fala até da nossa Leonardo da Vinci. Olha só. Aqui no Rio de Janeiro, mas ele teve em todas as livrarias interessantes do mundo. E ele escreve muito bem, aquele livro é uma viagem absolutamente deliciosa. Livrarias.
Ele foi lindamente editado, uma edição caprichadíssima. Esse livro é completamente diferente daquele. Isso é uma ficção científica. Esse livro acontece no ano 2100 e é escrito por uma inteligência artificial. E é escrito como se fosse o catálogo de um museu. Quando você pega esse livro, cada capítulo é como se fosse o catálogo para uma determinada ala de um museu e ele diz o que está exposto lá. Então, tem os restos da primeira fogueira documentada, depois tem o tear, o fuso e o volante, depois tem Xinyu, que é uma pintura mural do século IV, uma pintura anônima, um esqueleto de Diprodonte. Gente... Que museu eclético. Esse é o Museu da Leitura, em tese, sabe? Museu do Livro. A primeira máquina de costura Singer. Mas como você está vendo, é um museu sobre a cultura humana. A coisa curiosa... E aí, depois, quando ele escreveu esse livro, ele veio lançar esse livro aqui na Bienal, e ele lançou também na Livraria Janela, e eu fiz a apresentação do lançamento. E o papo com ele foi absolutamente maravilhoso. Ele é uma cabeça sensacional. E o que o livro tem de muito interessante é como ele pensa a inteligência artificial. E a conversa toda que a gente fez foi em cima disso, em cima do espaço da inteligência artificial. E ele fez uma interpretação em relação à tecnologia, do modo geral, que eu achei ótima. Porque uma coisa que ele discute aqui é a perda da experiência cultural coletiva. Que é uma coisa que a gente tinha, quando você tinha uma novela das 8, e você não tinha streaming, e você não tinha nem videocassete, nem nada, todo mundo estava em casa para saber quem matou Odete Roitman, quem matou Salomão Ayala. Parava o Brasil, parava a sessão da Câmara dos Deputados, parava tudo, porque se você não visse naquela hora, você perdia. Uhum. Quando chegava algum filme, você tinha que ver no cinema, porque você não tinha onde ver aquele filme em outro lugar. Então, você tinha aquelas filas nos cinemas, e a gente ia para o bar discutir aquele filme exaustivamente. Era uma experiência coletiva fundamental. Sim. E nós estávamos à experiência cultural coletiva. A partir do momento em que a gente, na Idade da Pedra, se reúne em torno da fogueira e conta histórias, porque o homem é o único animal que conta histórias. E a gente cresceu com essas experiências coletivas. De repente, com a tecnologia, você não tem mais a experiência cultural coletiva. Você passa a ter experiências culturais individuais. Num tal grau que a minha página da Amazon é diferente da tua. A minha tela do Netflix é completamente diferente da tua. São muito raros os fenômenos, como Game of Thrones, por exemplo, que várias pessoas ainda assistem ao mesmo tempo. E ele, então, diz que nós começamos a procurar as experiências coletivas de outra forma. E isso, ele diz, que explica o sucesso desses festivais de música, por exemplo, cada vez maiores, esses mega shows. Que interessante. E se explica porque que tem uma academia em cada bairro. Academia de ginástica. É. Porque você vai para lá para conviver, para trocar ideias com as pessoas também, ou para se sentir dentro. As livrarias, todo mundo achou que as livrarias iam morrer, e na pandemia foi aquele desastre, mas da pandemia para cá, várias livrarias estão abrindo, sobretudo essas livrarias pequenas, que fazem eventos como esse que nós dois fizemos lá, conversando sobre livros, porque nós estamos precisando das experiências culturais coletivas. E a livraria, por acaso, é a única experiência cultural coletiva que resta. Porque quando você entra numa livraria,
os livros que eu vejo, ou que você vê, são os mesmos. Então, a gente não precisa temer pelas livrarias. Isso é um ponto pacífico. Que interessante. E o outro é esse. E eu achei que essa explicação para os festivais e para os megaconcertos é perfeita, porque realmente é um fenômeno de uns tempos para cá. Você tinha um Woodstock antigamente, você tinha, sei lá, um Rock in Rio, mas isso era uma coisa que acontecia. Super espaçada. Exatamente. Agora, praticamente toda semana, se você quiser, tem um show enorme em São Paulo, tem um enorme aqui, essas arenas gigantescas. O que você quase não tem mais é a coisa pequena, né? Em pequena escala. Pô, mas que legal, muito interessante. Eu adorei o argumento e acho que ele tem toda razão. Não é? Eu achei fascinante isso. E a coisa mais interessante é que esse livro foi escrito antes do ChatGPT aparecer. Não foi, na verdade, uma inteligência artificial. Ele escreveu, né? O eu lírico é uma inteligência artificial. Mas ele escreveu isso antes dessa inteligência com quem a gente está lidando hoje aparecer. E ele faz muito bem o ChatGPT, se você quiser, viu? Enfim, mas não é muito interessante essa interpretação? Muito bom argumento. Eu gostei muito, achei a conversa ótima, por mim ainda estaria conversando lá com ele. Então tá ótimo. Nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta-feira. Até quinta-feira. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, com ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.